Entramos ao vivo. Pessoal que está nos vendo aí, boa noite. Estou com o Du já ao vivo. O Du já entrou, na verdade, né? Agora que eu me lembrei, eu ia botar você, Du, no começo, mas você já entrou, não tem problema nenhum. Antes de eu dar a palavra para o Du, vou fazer aqui um lembrete, sempre lembro vocês. Nosso próximo convidado. Eu vou tirar o Du aqui, vai. Du, você já volta. Queria lembrar vocês que na quarta que vem, dia 26 de junho, a gente tem o Cláudio da Rocha Miranda Filho, nosso grande Claudinho. Ele é fundador do Brasil Music Conference e também é simplesmente diretor artístico do Rock in Rio. E na outra quarta-feira, que é dia 2 de junho, a gente tem nosso último convidado, é o Otávio Fagundes. Ele é sócio do grupo Privilégio, que tem lá em Búzios e Juiz de Fora, faz várias festas pelo Brasil, mas o tema vai ser sobre ele como manager. Ele é manager de 3 artistas, entre eles o Dub Dogs, fez um trabalho junto com a equipe, com todo mundo impecável, e aí a gente vai falar da importância do manager, o que eles conseguiram fazer mesmo nessa dificuldade da pandemia. Vai ser um papo bem bacana, porque assim, o Otávio é um cara muito legal de conversar e tal, as coisas fluem muito naturalmente. E aí, acabando então essa live com o convidado dia 2 de junho, no dia 9 de junho, a gente tem o lançamento do curso, finalmente. Dia 9 de junho eu vou fazer uma grande live, onde eu vou apresentar todas as aulas, os tópicos, etc. Vou dizer onde você vai poder adquirir o curso e como é que vai funcionar as lives, tira dúvidas e estudo de casos, que na minha opinião, é tão bacana quanto o curso, porque a gente vai realmente toda semana se encontrar com os alunos e a gente vai passar limpo aí, vamos dizer assim, a carreira de alguns alunos para a gente poder juntos ajudar ele a encontrar o caminho da vitória. Tá bom? Então agora o Du vai voltar de novo. Cadê o Du aqui no meu controle? Cadê você? Tá aqui. Eu vou botar o Du nesse exato momento. Voltei. Estamos ao vivo, só um pouquinho, Du, aqui agora. Nossos efeitos especiais. Vou botar você aqui na esquerda. Cadê você aqui? Aqui, Du na esquerda. Pronto. Du está na minha esquerda, embora você não esteja vendo aí. Bem-vindo, obrigado. Obrigado por tudo. Vamos começar falando um pouco sobre você, né? O que você já fez aí nos teus centos anos aí de música eletrônica? Primeiro, antes de tudo, eu queria te agradecer, né, pelo convite, que achei esse teu projeto sensacional. Queria eu que pudesse ter tido um curso, assim, acesso a um curso que nem esse, na minha época que eu estava começando a ser DJ, né? Certamente teria beneficiado muito a minha carreira. Enfim, para quem não me conhece, eu sou do Serena, sócio fundador da Tribe. Sou muito amigo do Sandro há algum tempo, agora meu vizinho, para minha sorte, mora aqui do meu lado. A gente tem se encontrado muito, e quando o Sandro começou a me contar sobre esse projeto, eu na hora senti uma motivação muito grande de participar, porque é algo que você não encontra, um tipo de conteúdo que você não encontra em nenhum lugar, disponível, né? Então, assim, é um conteúdo de grande relevância. Ele abrange diversos temas de uma maneira muito despojado e com muita profundidade ao mesmo tempo. Então, acho que quem tiver a oportunidade aí de adquirir o curso, o faça, porque tem muito conteúdo bom. Dito isso, ali é a Antonella, minha filha, que ela tá brava comigo, que eu tô fazendo uma live e não tô montando a casinha de boneca dela. Mas a Tribe, né, a gente está aqui para falar sobre o processo de contratação, né, de artistas, tá? Mas eu queria fazer uma pequena introdução sobre o que é a Tribe, né? A Tribe é um festival de música eletrônica brasileiro. Ela completou no ano de 2020 seus 20 anos. A gente, infelizmente, não teve
a possibilidade de realizar o festival, por causa da pandemia, né? Então, foi remarcado para dezembro de 2020 e agora novamente para novembro de 2021, dia 20 de novembro de 2021. E é um festival que ela começou, na verdade, uma festa pequena na casa de um amigo meu, né? A gente reuniu 50 pessoas em Itapecerica da Serra. E de lá para cá a coisa foi desenvolvendo, assim, ganhando uma projeção e tamanho exponencial. Então a gente começou com 50, depois 200 pessoas, aí 500, 1.000, 1.500, 2.000, 5.000, e em 2005 a Tribe se tornou a maior festa trance do mundo, né? Atingindo 25 mil pessoas. De lá para cá, a gente também saiu em turnê pelo Brasil, fizemos Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, enfim, Ribeirão Preto. Só que aí a gente também revisitou as nossas raízes, né, e viu que aquele formato de turnê não era para a gente gosta de fazer o festival ele de uma forma bem artesanal, assim, ele não é processo McDonald's industrializado, ele é bem artístico. Então a gente acabou que abandonou esse formato de turnê e focamos justamente no Festival de São Paulo. Aí passou-se os anos, a gente acabou indo de um formato de acontecer diversas vezes por ano para uma vez por ano, depois uma vez a cada 2 anos e novamente para o formato que a gente adota hoje, que é um grande festival anual. Uma vez por ano a Tribe acontece. Esperamos que dia 20 de novembro a gente possa finalmente comemorar os 20 anos aí dessa grande história, grande jornada que é a história do festival. Antes, Edu, deixa eu só fazer aqui rapidinho, boa noite, pessoal que está no chat. A gente vai tentar responder aí algumas perguntas. Boa noite, Felipe Mauro, o Fernando Ares está sempre com a gente aqui também, DJ Schools, o Vanilla Music, o Rico, Livezinha Brothers, Roger Lira. Roger Lira, John Jordan. Grande abraço para o Roger. Sam Fields aqui, Ângelo Gabriel, Sobar Oficial, Roots, Will de Paula, Wonderful Sunset, Lucy Minati, Gal, e tem o Ricardo de Camargo Maia, famoso Jotinha lá do Paraná, Wesley Neves, Clarec, bem, tem bastante gente, depois eu vou ligar mais, eu vou ler mais. Deixa eu fazer uma pergunta, quantos artistas você contrata numa Tribe? Quantas pistas são e quantos artistas dá? O atual formato, Sandro, são 4 pistas, né? Mas por ela ser um festival de muitas horas, né? A gente chega a ter 18 horas seguidas aí de festival, a gente chega a ter mais ou menos uma média de 55 artistas por edição. Né? Então, são artistas, entre eles, obviamente, nacionais e internacionais, e os internacionais das mais diferentes partes do mundo. Né? Então, a gente As pistas têm capacidade para quanto, mais ou menos, cada uma, assim, só por curiosidade? Depois a gente vai... Olha, varia de 5 mil a 15 mil. E no total dá 25 mil, é isso que você falou? A gente flutua entre 24 a 30 mil pessoas, já teve 35 mil pessoas. A gente flutua entre esse número de público. 55 artistas. E você acha que tem quantos brasileiros e quantos internacionais você estava falando aí? Eu diria que desequilibra um pouco por causa da pista de Psytrance, que tem muito gringo, né? Muito mais gringo do que brasileiro, mas eu diria que 65% internacional, 35% nacional. 35% nacional. Assim, sem fazer muita conta, tá? Você faz 18 horas de festa, em termos de equipe aí, de apoio, segurança, etc., são 2 turnos, né?
A gente não Assim, gosta de. Na falar pra verdade, você. como é que a gente faz? Em termos no termos bar e segurança, que é o maior número de staff, né? Aham. A gente começa o festival com um número de staff e em um segundo momento chega um outro staff, Ah, tá. complementa o time para o horário de pico e aí depois ele diminui novamente um pouquinho. Entendi. Tem artista lá que. O que você fala? Tipo, o mínimo de apresentação é 1 hora. Tem artista que faz apresentação mais longa. Você diz por mim, É, por é imposição do de, artista ou por não, ou não, assim, não, tem, por você, exemplo, os né? artistas de Psytrance, eles geralmente tocam 1 hora, né? Tá. Que é uma A coisa muito gente intensa, né, meu? uma coisa muito intensa, a grande maioria dos formatos desses caras é live, então eles vão lá e tocam 60 minutos das músicas deles, então é um set geralmente 100% autoral. Alguns caras maiores a gente pede para eles tocarem 1 hora e meia e até 2, né? Tá. No geral, eu não gosto desse formato de 1 hora, porque eu acho que o fã tem uma experiência muito rápida com aquele cara, né? Então, assim, principalmente assim, os caras, os big names, né, os maiores, eles, assim, você fica negociando, toque 1 hora e 15, então, porque os caras ficam, tanta intensidade, né? Porque às vezes ele não tem mais 15 minutos ou mais meia hora para manter naquele nível. Então, é sempre um diálogo que acontece. Mas, e aí você vai negociando. Mas assim, geralmente você no teu planejamento você pôs 1 hora de slot para cada artista, brasileiro, internacional e tal. Para Geralmente é isso. para a pista de Psytrance. Aí a gente, obviamente, tem a de House, tem a de Techno, tem a de... atualmente nem sei qual é o nome, né? Que era uma pista de EDM, que ela virou meio que Brazilian Bass, e ela tá um mix disso, né? Um som mais... A gente até chama o palco de Big Room, porque é um som Big Room, né? Um som bem para frente, mas, enfim, é um palco onde tem brasileiros, como você falou, o próprio Dub Dogs, Chemical Surf, enfim, entre outros já se apresentaram. E você começa, logicamente, quando você acaba o festival, você já começa a, entre aspas, contratar para o próximo festival, né? Porque tem artista que tem Existe, carreira. não, existe um período de um limbo, né? Que a gente dá uma De acalmada, não, descanso. te entregamos, que bom, vamos, amadurece o que aconteceu, avalia o que aconteceu, mas o processo de observar artista, ele não para em nenhum momento, né? Então, na hora que a gente começa a dar realmente a trabalhar no line-up da Tribe, que é mais ou menos de uns 10 meses antes do festival acontecer, praticamente já termina já começa o trabalho do próximo, a gente já começa a olhar, né? Mas obviamente isso está sempre na minha cabeça, né? Então, puta, esse É. cara escutei, Que, cabe ali e tal, enfim. que inclusive vai ser o que a gente vai falar daqui a pouco, né? Gostei da expressão que você usou no seu vídeo lá, que a gente até gravou aqui, depois você gravou um outro também, a história do brilho dos olhos. O que brilha os teus olhos? Porque, pô, contratar 55 artistas deve ser muito bacana, lógico, é trabalhoso e tal, mas deve ser muito bacana, deve ter muita gente nova, né? Digo assim, você não vai repetir os 55 artistas todo ano. Não, não. Então, na teoria, cada ano você está conhecendo 55 artistas, entre aspas, novos, né? Não são 55 novos, porque a gente tem os residentes, a gente tem Sim, claro. os medalhões que nasceram no Tá. Brasil, nasceram na Tribe, né? E cresceram na Tribe. Então, esses caras, eles participam muito já desde... Tem cara que tocou desde a primeira edição, que toca até hoje, que é o caso do Gabi. O Gabi tocou na primeira edição e é o cara que mais tocou, nosso residente, né? Então, tem outros exemplos como o Asterix, que é um cara que toca desde 2002, o Dinox toca desde 2005, o Boris toca desde 2007. Então, assim, tem vários caras aí que a gente repete porque até Claro. faz Mas parte da mesmo você identidade, né? repetindo, mas mesmo você repetir 20, 25, ainda tem 30 Sim, artistas novos todo ano, né, cara? Que com você tem que descobrir o certeza. que está acontecendo. Que é o que a gente vai falar aqui. Como é que esses artistas
primeiro, né, como é que eles chegam em você, ou você também descobre por estar pesquisando e tal, que é o que eu quero perguntar para você. Uhum. E até acho que a gente podia começar um pouco falando da Tribe, de como é que você contrata, e depois a gente pode falar das tuas outras festas, que obviamente a Tribe é gigantesca, perto de. Eu falo assim, em termos de volume de artistas, né? Não falo Sim. nem de público e tal. Então, até botei aqui no meu famoso bloco de anotações aqui, tipo assim, primeiro vamos falar isso. Primeiro a gente pode falar como que você acha os artistas, o que que você entende que é um artista ideal, né? O que que ele tem que ter SoundCloud, não tem, etc, etc, etc. Depois eu quero te perguntar como é que os artistas novos, né, que estão em fase de crescimento, como é que eles te acham, como é que eles te abordam. Eu quero entender se os caras te abordam bem, se te abordam mal, como é que é a técnica deles, se você acha que é muito mal feito. Então, vamos começar aí. Primeiro, como é que você faz para pesquisar novos artistas que teoricamente você não segue, né? Porque é um cara novo e tal. Como é que você faz isso? Para chamar a atenção, para ser contratado daqui a 1, 2 anos? Assim, existe uma pequena fórmula, né, que eu sigo, que é uma fórmula que naturalmente ela foi se formando, que é o que eu busco num artista. Eu também, além da Tribe, eu sou responsável pela curadoria artística da Control Agency, né? Então, eu sou os artistas que a agência representa no Brasil. Então, assim, o que eu busco no cara? Né? Tipo, essa é a fórmula do qual eu trabalho. Primeiro, o mais óbvio, é a música. Então, eu vou lá e então eu tô, sei lá, tô nas minhas playlists do Spotify ali. Tô alimentando minhas playlists todos os dias de música que eu tô escutando. Pá, 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 pá. Aí eu identifico uma música que eu gosto, de um cara que eu não conheço, tá? Por exemplo. Então, porra, legal. Deixa eu olhar esse cara aqui. Aí eu vou no Facebook dele, eu vou no Instagram dele, eu Primeiro vou você no... vai no Spotify, né, na teoria, né? Porque Claro, você achou ele isso. lá, vai lá e escuta aquelas top Isso, no tracks Spotify, lá, né? exato, Tem as desculpa, top é verdade. tracks. Eu escuto as músicas dele. Eu falo, pô, esse cara tem mais de uma música boa. Onde que ele lançou? Ah, ele lançou nessa gravadora. Legal. Peraí, deixa eu entrar no Instagram dele. Né? Aí eu passo pelos outros elementos que eu também acho importante, né? Que na verdade, é o SoundCloud e o YouTube. Por quê? O que eu procuro aí? Eu procuro ver como esse cara se comporta no palco e como ele toca. Porque já aconteceu várias vezes eu contratar, no caso da Tribe, artistas de que eu gostava muito da música, mas na hora dele subir no palco, o cara não entregava. Ele era um ótimo produtor, mas não era um ótimo DJ. E você não tem Então, como saber, né? Se for um brasileiro, você até hoje consegue de você repente. tem como saber. Aí que tá. Naquela Vídeo? época não tinha, porque É, você ia pela música, se eu comprava CD, cara. Então, sim, claro. tipo, saiu o CD, eu gostava da música, depois eu comprava um vinil, aí eu comprava um outro CD, o cara tava lá, falando, não, puta, esse cara é legal. Esse cara tá tocando ali naquele outro festival, legal. Vou trazer, porque isso é uma coisa que sempre foi muito importante na Tribe. A gente trazer novidade. Quando você está trazendo novidade, artista novo, você não sabe, você não tem muita informação do cara. Você não sabe se o cara é bom, é ruim. Não... E naquela época, eu tô te falando de 15 anos atrás, ou 18 anos atrás, não tinha esses recursos que a gente tem hoje em dia do YouTube, de se assistir um set do cara, hoje em dia os lives, né? Ou um SoundCloud, não tinha. Então, hoje o que eu faço? Depois que eu identifiquei ele no Beatport ou no Spotify, eu vou lá, escuto as músicas. Legal, agora eu vou ver look and feel do cara. Tipo, como que ele é no palco? Deixa eu ver se tem algum vídeo dele tocando. Como é a aparência dele? Tem cara de artista? Né? Isso é importante também. Posicionamento. Não tão importante quanto a música, quanto tocar bem, mas isso dentre os tópicos do artista completo, esse é algo que eu acho importante. Então eu vou lá, escuto o set deles, vejo os vídeos dele no YouTube, né, no SoundCloud os sets, vejo Quando no você fala YouTube. escutar set, então você consulta bastante o SoundCloud. SoundCloud e YouTube, que hoje tem nos dois. Ah, tá. Né? Verdade. Então, e aí, por último, você tem que olhar como o cara se comporta nas redes sociais, que para mim, eu
tive uma grande resistência. Eu sou como você, né? A gente vem de outros tempos. Então, assim, mas hoje a rede social é muito importante. Há muitos anos já a rede social é muito importante. Né? Então, eu olho esse conjunto todo. E são esses conjuntos que, quando se completam, quando eles se fecham, né? Esses elementos, é que a fórmula está completa. E aí eu vou lá e atrás desse cara. Tanto para representar ele como artista, como para contratar ele para alguns dos eventos. Tá. Um exemplo, tá, recente de um artista que a gente achou que a gente acha que tem a fórmula toda, é o Ameme, que é um artista que a gente começou a trabalhar agora com ele. E o cara, pra gente, é o pacote completo. O cara tem a música, ele é pisteiro, sabe dominar ali o ambiente. É um cara super cool, assim, no palco. Tanto a aparência dele, quanto ele comandando a pista. E aí, nas redes sociais, o cara é uma máquina. Então, assim, se fechou Por que os ele elementos é uma máquina desses... nas redes sociais? Porque o cara apresenta um... Não, porque o cara é cool, porque ele é cool, né? Entendeu? Ele é intenso, aquela ele é vibe cool. Artística. Isso, e não é forçado, é uma coisa natural. Né? Então, rede social é um ambiente onde você se socializa. Então, se ficar muito forçado, aí parece uma propaganda. Né? Isso é uma coisa importante também. Então, o cara tem esse dom natural de ser descolado, vai. Então, fechou... Fechou o cerco todo. Agora, lá no comecinho, quando você falou de playlist, porque como é que eu descubro artista novo? Ou eu tô ali escutando um artista que eu adoro, e aí eu vou naquele artistas relacionados, né? E aí eu clico num. Ou o que eu gosto mesmo, assim, ultimamente eu tenho feito, é colocar em rádio do artista. Então, se eu gosto do artista X, eu ponho na rádio. Primeiro, logicamente, toca coisas, né, relacionadas a ele, então eu curto. Que eu tenho, às vezes, um pouco de preguiça de ir lá, artista relacionado, escuta, artista... Então eu deixo na rádio e, obviamente, quando a música é muito boa, eu vou lá e dou um favoritar. Uhum. E depois eu começo, até foi o caso, a seguir o cara e tal. Então, você usa mais esses artistas relacionados ou você vai mais escutando a rádio de artista que você segue? Eu vou mais... Quando eu monto uma playlist, o Spotify ele te dá sugestões embaixo. Então, você monta a playlist, você falou lá atrás. Eu monto a playlist. Você vai no terceiro caminho ainda. E aí, então, aí o Spotify começa a te sugerir nomes, né? Então, ainda não, eu acho que eles ainda não estão com o algoritmo perfeito, assim, eles te sugerem bastante coisa, mas tem muita coisa que você não adiciona e ele continua te sugerindo, né? Então, eu acho que... Mas é uma ótima maneira de você descobrir novos artistas. Eu não sei se eu comentei para você que um dia desses eu fiz um curso online sobre playlists, no caso até, obviamente... Comentou. Eu te falei da história do playlist colaborativo, né? Cara, eu achei uma puta sacada. Muito legal. Para quem não sabe... Eu não conhecia. Explica o que é, porque eu não conhecia também. Acho super legal. Eu queria soltar aqui a gente bateu 100 pessoas na live, é o nosso recorde, né, está de parabéns. Você falou que 50 ia estar bom, a gente dobrou a meta. A média é 50, 100 tá maravilhoso. Eu vou então fazer aqui um efeito especial, não é? De emoção? Legal, batemos 100 pessoas. Obrigado, viu, pessoal? Eu não estou conseguindo ler todo o chat aqui, mas daqui a pouco eu vou ler. Então, para quem não sabe, eu estava conversando com o Du dia desse aqui em casa, o Du também é meu vizinho, depois eu até vou falar umas outras qualidades aqui, como churrasqueiro, umas coisas que o Du faz, que é espetacular, eu tive a sorte de morar perto dele. A gente estava falando sobre, eu estava nesse curso, eu aprendi que você pode fazer uma playlist colaborativa, então você cria uma playlist, coloca as suas músicas, obviamente, né? Porque as pessoas, no futuro, né, no fundo, você quer que as pessoas comecem a conhecer o teu trabalho, mas coloca também de outros artistas que você gosta, que tem a ver com a tua sonoridade, e você deixa aberto. Então, qualquer pessoa pode ir lá e falar, pô, legal, o Du Serena tem essas pessoas aqui que ele gostou, mas, pô, Du, tem esse cara aqui que é muito bom, eu vou botar aqui na minha playlist. E, logicamente, indica quem botou a pessoa, né, a música do artista na playlist. São playlists colaborativas. Realmente, confesso que eu não sabia disso. E é um negócio muito legal. E, inclusive, o Du acabou de falar pra gente que ele usa muito as playlists para descobrir novos artistas, novos sons.
Eu uso mais rádio, né? Rádio do artista. Eu sou meio viciado nisso, porque eu tenho preguiça também de ficar trocando de artista. Você está fazendo churrasco, está fazendo alguma coisa, está estudando e tal. É muito legal. Ô, Du, você fala pra gente assim, alguns artistas que você acha que deram certo, que você levou pra lá e que te surpreendeu, e por que te surpreendeu, e artistas que você contratou e você infelizmente acha que não teve uma boa entrega, ou você não, logicamente, também não contratou mais, né? Para as outras edições. O que é esse conselho para É, você de artista, para quem está escutando a gente poder aprender eu, também? eu vou dar um exemplo clássico aqui que acontece, né, no Brasil bastante, que é o DJ do warm-up, né? Então, obviamente, os primeiros slots são aqueles que a gente dá oportunidade para artistas novos, né? Então, o cara não tem grande relevância ainda, um cara que está no início de carreira, a gente, obviamente, vai colocar ele nos primeiros slots, e aí o cara entregando, indo bem, tocando a música apropriada para o momento e para aquele palco, ou para aquele evento, o cara, a tendência é que a gente volte a contratar, né? Obviamente, isso não é só isso que é o importante, né? O que mais é importante que a gente vê? Pô, o cara ajudou, o cara vestiu a camisa do evento, né? O cara postou nas redes sociais, ajudou, a gente vestiu ali, ó, meu, se envolveu, pô, me manda o conteúdo, pô, que legal, cadê meu material? Me manda material para eu ajudar a divulgar, porque isso é super importante, Deixa eu até voltar né? aqui, porque tá só você na tela. Cara, desculpa te interromper, eu quero fazer uma pergunta. Qual é o menor artista que você contratou? Porque quem está começando, mas começando ali, pequeno, médio ali, é difícil acreditar que um dia vai chegar lá. Depois você chega, é um pouco fácil. É. Não, pô, mas quando você tá no começando, ralando, cara, é muito difícil você falar, meu, não, puta, não vai dar certo esse meu sonho aqui. É, qual que é o menor artista que você contratou, assim, tipo, você se Putz, lembra? Eu sei que eu nem combinei nada com você, né? olha, eu acho que não, eu vou te responder, mas eu vou colocar depois uma outra questão que vai exemplificar melhor o que você quer explicar. A gente contrata DJs de todos os valores e tamanhos, né? Então, a gente faz evento de 30 mil e a gente faz evento de 500 pessoas. Então, o menor, assim, o nome do menor eu não vou saber, mas é Não, não artista quero, que está não, não, começando, super começando, entendeu? O super cara começando. tem bom gosto. A gente escutou alguma coisa ali, veio de referência de amigo, indicação, olha, escuta esse cara, ele é bom. Pô, a gente direto dá oportunidade. É E claro você, que a gente tem, né, assim, mas agora eu vou dar um exemplo para vocês, tá? A primeira gig que eu contratei o Boris Brejcha para tocar para mim, ele me cobrou $250. E ele me falou que ele podia ficar hospedado na casa de algum amigo meu que não precisava de hotel. Assim, eu tenho incontáveis histórias assim. e o Né, cara, e o cara rompeu a barreira do país, né? O cara viajou para outro país, não é porque o cara tocou na cidade do lado dele ali, né? exato. Então, assim, isso exemplifica E foi bastante, bom? assim, foi excelente. Desde o começo ele foi bom. O Boris ele tinha uma identidade sonora, sempre teve uma identidade sonora muito própria, era só ele que produzia aquele estilo de som. Então, isso criou uma identidade muito grande para ele. O lance da máscara, obviamente, aumentou, potencializou isso, porque deu uma identidade no som e na imagem, né, nos dois para ele. Mas isso, assim, é um exemplo clássico que acontece na Tribe, de artistas que vêm para a gente, internacionais, inclusive, que vêm pela primeira vez com cachê pequeno, entrega muito bem, e aí cria-se um Sim, ciclo de é uma bola. relacionamento com a gente, com o festival e com outros eventos que a gente faz, e aí o cara vai crescendo, 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 e obviamente, né, eu gosto de falar que a gente é a arma, eles são a munição, né? Então, se me der munição, o negócio vira um E o ciclo negócio, e o lance legal que você falou agora também assim que ele tem uma sonoridade muito única,
que é mais uma prova de que um artista pode fazer uma coisa que ele acha que não é, não falo mainstream no sentido de popular, mas tipo, não são as Sim. grandes, né, vertentes musicais assim. Se ele consegue achar aquela coisa na veia ali e realmente acerta, o cara consegue ter um puta do espaço, né? Bom, um exemplo clássico disso é a DJ Ana, né? A Ana. Ela era, quando eu trabalhei com ela, eu representava ela, chegou como Ana Miranda. Aí eu falei, não, puta, vamos mudar. Vai ser DJ Ana. E aí depois ela tirou o DJ e virou só Ana. Mas a Todo mundo Ana. tirou o DJ, né? Na verdade. É, Não ser é. mais DJ. Mas a Ana, ela demorou aí 10 anos para estourar. Né? Persistência, Então, né, assim, cara? persistência, cara. Então, assim, a tendência é que os produtores aqui no Brasil, assim, isso não tem, cada um escolhe o estilo que quer fazer, né? Mas tende a fazer o que o público está comprando mais no momento, principalmente os novos artistas. E eu acho que existe uma falta de um pouco de pensar um pouco fora da caixa, sabe? Tipo, de criar algo novo, de ter uma identidade sonora Pode, mais única. pode ser, talvez a palavra seja receio ou medo, né? Falar assim, pô, mas isso é É, bem mais difícil. Eu não já tá difícil. Porra, é tanta gente, tão é. competitivo. Cara, isso aqui é bom, mas se eu lançar isso aqui não vai dar certo. Então, mas esse é o pensamento. Me fugiu a palavra. Não é momentâneo, é aquele pensamento rápido. Eu quero bombar agora, preciso fazer dinheiro agora, preciso tocar agora, né? Então, assim, mas se você pensa num longo prazo, se você cria uma identidade que é única, diferente do que todo mundo está fazendo, a tendência, se você for bom de verdade, é que você vai se destacar por isso. E aí você vai ser contratado por isso. Não, o som daquele cara é um negócio novo. Ele está quebrando barreiras, criou uma sonoridade que é ele. É muito mais difícil de fazer, claro. Mas eu sempre busco esse cara, sabe? Eu estou sempre atrás Não do ser cara que tem uma. imediatista. Hã? Um pensamento imediatista, talvez assim, né? Não ser. Imediatista, essa era a palavra. Mas também, obviamente, por ter um pouco de receio, tem medo de não dar certo. Claro, As claro. próprias agências, né, empurram que o cara faça um som que é o que vende. Então, existe essa pressão desse lado também, mas... Você chega a contratar algum artista que, na teoria, ele é só DJ, ou seja, ele tem música que basicamente não. Eu contrato, mas não para minha agência, tá? Eu contrato como DJ para uma festa, tá? Não, Mas eu não, essa é a minha. conto, mas isso é importante. Mas para minha agência, se eu vou cuidar da carreira do cara, e isso eu falo para todos os produtores novos, né, que vêm falar comigo, pô, o que você acha? Me manda um set. Meu, não me manda um set, bro, entendeu? Me manda uma música que você fez. Primeiro que quem tem, né, tempo para ouvir um monte de set que te envia. Então, a gente falou sobre approach, né? Como que os DJs vêm falar A comigo e gente já falou tal. como você descobre eles, agora a gente quer falar como o pessoal descobre. Às vezes o cara me manda um set. Puta, eu até às vezes escuto e às vezes elas são coisas boas, sabe? Outro dia eu escutei um set de um cara que me enviou, puta sonzeira, progressive melódico, assim. A galera do Sul é sensacional, meu. Ali do Paraná para baixo é todo mundo melodia. É incrível. Mas é raro, né? Você ter um momento de conseguir escutar um set. Então, Mas o pessoal te aborda muito? Como é que aborda? Manda não, ADM, mas né? só para não terminar o último tema, assim, é muito importante que o cara tenha música autoral dele, que tenha músicas originais dele, né? Porque vai criar a identidade do cara. Então, assim, a gente contrata, sim, para as festas, óbvio, DJs, mas é muito difícil do cara se destacar se ele não tem produção própria. Então,
O segredo, bicho, é sentar a bunda no estúdio, desligar celular, desligar tudo e fazer uma imersão lá dentro, né? Naquele mundo. E ontem eu estava comendo um churrasco com o Gabi, né? E a gente estava falando com uns amigos. E eu estava falando sobre o momento de inspiração do artista, ele é muito importante, né? Assim, é o momento onde ele tem a ideia, ele entra no estúdio, o cara tem que desligar de tudo que está acontecendo fora e entrar naquele mundo e ficar lá e chamar para a inspiração vir, para vir uma melodia, para vir um bassline, para vir uma ideia de break, não sei. Mas a parte de produção própria é fundamental hoje, né? Então, respondendo assim a tua pergunta, sim, a gente contrata DJ, mas a gente foca no produtor. E a gente foca no produtor que é bom DJ. Então, não basta ser DJ, não basta ser produtor, você tem que ser os dois. Deixa eu voltar aqui, tava só você na tela. E aí, obviamente, eu imagino que você pegou um cara, achou que o cara era perfeito, produção legal e tal, tinha esse conjunto na rede social, do jeito que você gostava, mas aí o que faltou foi a performance. Aí o cara realmente não tocou muito bem e tal, beleza, já tá aí mesmo, mas no próximo ano você não contrata. Ou seja, é importante para o artista desenvolver esse lado de performance, né? Quando eu tinha DJ Com, eu contratei um artista que tinha uma música que estava sendo muito tocada ali, né? Logicamente no segmento dele, e ele era muito, muito novinho. Quando ele foi tocar num lugar assim de peso, uma das primeiras gigs, ele tremeu mesmo, assim, mas tremeu, tremido mesmo, assim. E não foi só nervosismo, ele realmente não estava preparado. Ele fez um set muito estranho e tal. Depois, logicamente, ficou comigo um tempão e a gente dava risada disso, né? E ele falou, cara, ao mesmo tempo que eu me preparei, chegou lá, me deu um branco, cara, que eu esqueci meio que tudo que eu tinha imaginado e tal, e não achava as coisas certas e tal. Tem esse lance de se preparar, né, cara? Lógico, eu imagino que uma tribe os caras devem ter que se preparar muito. Mas se mesmo assim se preparando o cara consegue dar uma errada em termos de performance, que não é ser palhaço, né? Mas é passar um... Sim. Fala um pouco mais do que você entende que é uma boa performance. É passar uma energia, uma vibe, etc. E construir eu acho que, vamos lá, existem vários tipos de expectativa de performance, né? Então, vamos lá. A gente estava falando sobre os primeiros... Pode falar. Vou deixar sobre os primeiros slots, né? Os primeiros slots numa tribe, num evento nosso. A gente traz o artista que ele é mais início de carreira, e o que a gente espera do cara é que quando abre o portão e obviamente não tem ninguém na pista, primeiro ele vai fazer um som propício para aquele momento. Então ele vai começar a conduzir o ambiente para o ambiente para o que está por vir. Então, ele tem que fazer um set de warm-up foda. E o primeiro, o segundo, ou talvez o primeiro toque para ninguém, ou por muita pouca gente, o segundo também vai continuar naquela levada. Então, recentemente, eu contratei um cara, recentemente não, porque eu estou parado há 15 meses, mas um dos últimos eventos que eu fiz, a gente deu oportunidade para um artista e o cara não soube aproveitar essa oportunidade. Ele foi o primeiro DJ a tocar e ele já sentou o dedo, som alto. Posso falar uma coisa? Não, agora não dá, amor. É rápido. Fala. Então, eu e a mamãe, a gente já começou a montar. Voltar Você, aqui. você pode me ajudar com Já te ajudo, amor. É pressão aqui o tempo todo. E aí, assim, o cara, ele perdeu a oportunidade com a gente, porque ele não conseguiu, ele tocou um set, primeiro que o set foi sem pé nem cabeça, e segundo, todas as músicas não tinham nada a ver com o momento. Não tinha, as pessoas estavam chegando, estava começando. Você tem que envolver, você tem que trazer esses caras lá para frente. E para quem gosta de chegar cedo em evento, é o melhor momento, cara. É o momento que você, você vai lá e bota teu brother, tá lá, pede tua primeira bebida. Porra, cara, você tem que ir envolvendo os caras, conquistando um a um e trazendo eles para dentro. Quando o oposto
totalmente disso foi um evento que a gente faz do Dinox, que chama, do label dele, que chama Passion, do Dinox e do Zac. O primeiro DJ foi uma atração internacional que fez um set de 5 horas. Então, o cara chegou, ele tava tocando 107 BPM. Meu, vem cá, toma um drink. Meu, era quase um chill out. E aos poucos ele foi inserindo, né? Na verdade, era uma dupla, era Frank Sandrino. Frank Sandrino abriu a festa, brother. Então, tipo assim, foram 5 horas de música, assim. No final, tava todo mundo decolando na pista. Pulando sabe? 2 metros, né? Puta mestria, assim, todo mundo envolvido, todo mundo conectado com a proposta sonora e do caralho, entendeu? Tipo, então, esse tipo de cultura, você sabe muito bem, não foi desenvolvida no Brasil. Então, muitas vezes o DJ de warm-up, o cara acaba não fazendo E warm-up. eu não falo né? nem de warm-up, você me lembrou de uma E aí coisa. ele perde a oportunidade de estar lá com a gente. Pô, você imagina, é um artista novo. A gente tá dando oportunidade. Porra, cara, o cara tem que ser lá, ele tem que dar 200%. Final da Copa do Mundo, né, cara? Final da Copa do Mundo, né? Assim. Eu vou te falar, Du, uma experiência aí que eu já vi várias, né? Mas uma que eu me lembrei agora, cara, o Belarus lá. Trouxe ele para o Brasil, e aí num lugar especificamente, né? Quando ele foi entrar, ele era o headliner. Eu não vou nem dizer certo ou errado, mas logicamente que no final do set da pessoa, isso era, sei lá, 3 da manhã, já tava um som, né? E ele fez isso, eu fiz umas 4, 5 datas dele, ele fez isso em 2, cara. Ele pegou e, meu, deu uma resetada. Dá uma resetada. Foi lá, colocou aquela música ali e tal, que você dá meio que um choque e quando você vai ver... E outro exemplo que eu me lembrei mais louco ainda, cara, Ultra Miami, se eu não me engano, uma tenda grande lá, que não esqueço o nome da tenda, tava Eric Murillo. Última música do Murillo, aquela Live Your Life, Be Free, alguma coisa assim. Efeito, né, serpentina e tal, CO2, né? Depois dele, você não vai gritar, tinha meu Deus, a dupla lá, ai, cara, que tocava sempre na Mansion, todo Ultra Miami lá, o Sasha Diglett. Nossa, depois do Eric Murillo. Depois do Eric Murillo, a última música, Live Your Life. Tá, todo mundo animado. Tinha umas 15 mil pessoas, logicamente quando entrou os dois, eles entraram, né, cara? Cai muito. 5 mil saíram. Normal, tava lá por causa do Eric Murillo. E entrou de novo todo mundo. E eu me lembro que uns 40 minutos depois eu tava dando uns 2 pulos. Cara, eles entraram super leve, assim. E aqueles breaks de 2 minutos que começa... Sim. Tava todo mundo pulando. Então, assim, isso é um domínio total da arte, né, cara, de discoteca. Domínio, confiança. Confiança, né? Lógico, os caras têm 40 anos no peito, né, cara? Mas são caras que mantiveram, né? O Sasha, eu escuto Sasha desde que eu me entendo comecei a escutar música eletrônica. Para mim, um dos nomes, mas as lendas, assim. Infelizmente, foi um cara que eu nunca tive oportunidade de trabalhar, nunca casou, mas, meu, Sasha Expander, né? Puta, cara, a música dele obra artística, né? E ele sempre teve esse lado melódico, ele sempre seguiu essa linha. Claro, foi desenvolvendo um pouquinho, adaptando, mas ele não virou produzir uma coisa e mudou completamente. Então, Você sabe que, agora voltando ao assunto lá de contratação, porque eu acho que muita gente está interessado nisso, você, na verdade, você não falou, eu acho, você é muito abordado, os caras te mandam, inclusive eu acho que tem gente aqui no chat aqui perguntando, como é que faz para falar com tu? Imagino que seja Instagram, né? Deve ser DM que o pessoal te procura, né? Eu recebo muito, assim, eu te confesso que eu não tenho o tempo que eu gostaria para escutar música, né? Obviamente, o back-office, ele exige muito da gente, então é planejamento, é turnê de DJ, etc, produção de eventos, etc. Mas, assim, acho que a melhor maneira do cara abordar alguém como eu gostaria de ser abordado ser o mais direto possível. Hoje você é bombardeado de informação de tudo quanto é. Então não adianta fazer um textão gigante, né? Pô, daqui... ser o mais cirúrgico ali e curto possível. Falar, Du, esse aqui é meu estilo de som, tal, eu faço esse estilo, acho que você vai gostar, escuta aí, me dá uns feedbacks. E pau, entendeu? Tipo, reto e direto. E eu acho que... Porque hoje
se tem uma coisa que produtor de evento não tem, é tempo, né? Então, assim, eu acho que, e não, assim, sinceramente, eu não mandem sets, sabe? Ah, eu fiz esse set aqui, gravei esse set, escuta, vê o que você acha. Se eu não conheço o Pode pegar cara... pra frente que você pode pesquisar. No começo, se eu não conheço o cara, tem um tipo tiro assim, só, né? a chance... Só, né? O cara tem um tiro. Ele tem que me mandar a produção dele, a melhor produção dele, quando ele já achar que tá muito boa, né? Porque às vezes, assim, tipo, se o cara me manda uma coisa muito ruim, muito, assim, muito amadora, puta, a chance de eu escutar de novo é praticamente nula, né? Então, assim, eu acho que é uma... aborde, porque quem não chora não mama, galera, sabe? Tipo, vai atrás mesmo, não fica... uma outra abordagem ruim, né? Tipo, vira e mexe e ficam me mandando coisas, o cara nem fala, oi, Du, tudo bem? Ele só fica mandando, pá, o remix, é o bootleg, é o não sei o que, tarará. Eu nunca parei para escutar algo que me mandam assim. Então, tipo, faz uma abordagem pessoal para quem quer que seja que você está mandando a música, né? Tipo, falar, ó, fulano de tal, tudo bem? Eu acho que eu fiz esse som aqui, eu acho que ele é a tua cara, eu acho que você pode gostar, tal. Puta, eu gostaria muito da tua opinião, se você puder, claro, ouvir e me dar um feedback, te agradeceria muito e manda a música. E aí, obviamente, tem que dar uma cutucada depois. Ô, fulano, você poderia ouvir minha música? Seu feedback é muito importante e tal. Puta, tentou uma, tentou duas, tentou três, não deu, aí aborta, porque não vai rolar. Mas, quer dizer, eu não gosto de falar aborta porque eu não gosto de desistir nunca, né? Mas tem um momento em que você começa a ser inconveniente e chato, e aí a pessoa vai até... eventualmente bloquear, né? E se não deu retorno é porque, infelizmente, não quer. Não é que tá ruim, mas não quer, né? Não quer. O cara tá ocupado, o cara tem um monte de coisa a fazer, então, o cara tem um monte de problema para resolver, né? Ou para os teus planos de festa, você não... Aquele artista lá, você não quer. Então, você não responde. Mas a melhor maneira de você chamar a atenção de qualquer promoter que seja no planeta é você fazer música boa, cara. Entendeu? É você ter identidade musical, é você ter identidade visual, você sabe? Então, é um trabalho de formiguinha, lançar consistência, labels, lógico, procurar os labels, mande música para os labels. O trabalho do label é escutar a música. Né? O PR do label, ele tem que ir lá ficar escutando todas as músicas que enviam para ver se encaixa ou se não encaixa. Mas tudo se resume àquilo que a gente estava falando. Meu. Senta a bunda na cadeira, meu, e se entra de cabeça lá no estúdio. Legal é que a gente falou várias vezes aqui que as coisas dão certo, né? Podem dar certo. As coisas... Você contratou vários caras... Comprem o curso do Sandro, que é meio caminho andado, galera. Eu juro, o cara é fera. Eu não estaria aqui... Olha, talvez eu tenha feito 2 lives na minha vida, né? Estou aqui, obviamente, porque o Sandro é um querido amigo, aliás, todo mundo gosta dele, né? É um cara muito querido no mercado, isso é super importante, e é muito conteúdo bom. Eu tive acesso, né, de ver a programação do curso, assim, é muito conteúdo. É conteúdo que nem eu, coisa que nem eu nem sabia. Depois de... é verdade, meu. Pô, toda vez que eu vou na tua casa é uma aula que você me dá, cara. Tá bom. Então... Obrigado, mas eu sei que você também, realmente, você não faz quase nunca participação em live. Porra, obrigado demais. A gente tá completando aqui 50 minutos de live, a gente tinha prometido que ia fazer no máximo 1, porque a gente quer ser cirúrgico, quer falar. Desculpa se eu tô falando muito aqui também. Tá louco, meu? Adorei, imagina. Eu acho que o pessoal não sei se eu também... A gente falou, né? Processo de contratação, como é que é, né? O que eu acho que a gente não falou, meu, é o lance das tuas festas, cara. Que eu sei que, lógico,
as tuas festas você deve contratar 4, 5 artistas, né? Você tem espaço muito menor para artista que está começando. Mas o que assim que eu me lembro que eu anotei, eu acho que é esse Então, ponto, né? basicamente, E da tua agência também. Você tem brasileira na tua agência? Eu não lembro. não, só internacional. Tá bom. Basicamente, o processo é o mesmo, né? E assim, além de ter todos aquelas características do artista completo, é muito importante que você vista a camisa do cara que está apostando em você. Então, se eu contratar um artista para o primeiro, para o segundo slot, ou para qualquer que seja um artista que está começando, eu espero que esse cara me ajude a divulgar o meu evento. Né? O evento que ele vai tocar, que ele chame os amigos, que ele chegue com uma galera, entendeu? Trouxe minha tribo aqui. Tô tocando no primeiro slot, mas tem 10 amigos meus, 5 que seja, que vieram aqui, que eu trouxe, que eu divulguei, É muito entendeu? mais atitude do que o cara também ter que sair ver, né? O cara não é promotor, o cara de Exato. atitude, né, cara? Mas o cara, a gente valoriza muito isso, Sandro. Tanto quanto o cara tocar música boa, quanto o cara tá vestindo a camisa do nosso grupo. Então, isso é uma coisa que assim, eu acho fundamental para os artistas que estão começando, não só para os artistas que estão começando, né, mas principalmente para eles, a parte de ajudar a divulgar e você levar a tua galera. Né? Você chega lá, tá? São 2 caras muito bons, né? 2 DJs muito bons. O primeiro chega sozinho, não postou nada. Tocou uma sonzeira, tá? Chegou sozinho, ficou na festa sozinho, foi embora mais cedo, não ficou lá curtindo com a gente e tal. Tocou uma puta sonzeira, fez o trabalho dele. O outro, num outro primeiro slot também, tocou uma puta sonzeira, chegou com uma galera, ajudou a divulgar, ficou com a gente. Porra, qual é a chance? Quem é que vai ter mais espaço com a gente? Obviamente, até digo de ser lembrado, né, cara? Você vai lembrar do segundo cara, você não vai lembrar do primeiro. Primeiro vai passar meio mudo e sair calado. Então, tipo assim, esse é um trabalho também que é importante. O mundo dos eventos é relacionamento, né? Claro, então, você tem que trazer. Tudo na vida né? Mas assim, usa o teu network para mostrar que você está ali fazendo para os caras, né? Os caras estão apostando em você, se é bom, ok, mas, dá o 200%. Aqueles lances, é final da Copa do Mundo, cara. Não deixa essa oportunidade passar. Mesmo quando você já não esteja tão no começo de carreira, o produtor de eventos, ele valoriza muito isso. Eu, pelo menos, valorizo, né? Então, eu imagino que eu já escutei isso de outros promotores de eventos, cara. Passa pra gente, então, aqui os eventos que você tem, fora a Tribe, que a gente já falou, mas eu acho que a gente... eu participo, obviamente, de Tribe, né, que fui o criador da marca, mas eu também participo de eventos como... a gente tem a conta, né, do Warung São Paulo, né, então a gente faz o Warung São Paulo, Campos do Jordão, Litoral, fizemos Campinas já também. Já estamos, acho que 6 anos aí trabalhando junto com o Warung nessa parceria. Eu participo também como Afterlife, Circo Louco, o próprio Solomon também, a Destino, que é uma marca nossa nova, né, que tem só 3 edições, mas é uma marca que... Você contratou de mim a Nora? A Nora foi? Nora Imperial. Nora Imperial. Foi animal. Nossa, tô com uma puta sonzeira. Animal. Então, a Destino é um projeto que a gente trata com muito carinho, porque é um label nosso, né, 100% nosso, e que ela está nascendo e ela está indo para um direcionamento muito que a gente está gostando muito, assim. Então, a gente está botando bastante ficha nela. Mas e aí são outras coisas, outros projetos, sempre tem alguma coisa, mas os principais são esse aí. E a Control, quem que você cuida, assim, de fixo? Eu imagino, lógico, que você deve, de vez em quando, trazer um outro DJ internacional, mas quem são os mais... Quem são a gente trabalha com artistas que não são exclusivos nossos, mas os exclusivos, assim, os principais são o Boris Brejcha, o Michael Bibi, Genox, Dennis Cruz, tem vários aí que a gente trabalha já, o Astrix, né? O Astrix eu represento ele no Brasil desde 2002. Fazem 19 anos que eu trabalho com ele. Vai fazer 20 anos.
Então, e assim, a minha estratégia na Control é ser uma agência boutique, né? Porque eu não quero ter muitos artistas. O AMM, né? A nova aquisição. Mas a estratégia da Control, ela ir crescendo devagar. E a minha meta é que se eu achar 2 artistas novos por ano, tá mais do que bom. Então, a minha estratégia é essa, é ter 2 caras novos por ano que com potencial de crescimento, enfim. Ou algum cara que, por exemplo, não tinha um estilo sonoro. Eu não tenho ninguém desse estilo, que é um estilo sonoro que eu gosto, o que é muito importante. Todos os artistas que estão na agência são caras que eu acredito no som. São caras que eu vendo, sabe, tipo, eu falo de boca, sabe, de peito estufado deles, com orgulho, porque tocam sonzeira, porque são pessoas de índole boa, que são legais de trabalhar. Claro que nem todos a gente consegue acertar, né? Mas hoje eu posso dizer que todos que estão na agência, assim, eu gosto muito do som, gosto muito dos profissionais, das pessoas. Então, isso é um requisito número 0. Eu amar o som do cara. Legal. Pô, foi bom demais hoje, hein, meu? Mega recorde. Você é um cara muito querido. O que tem de elogio aqui, de pergunta, de coisa legal aqui no chat, cara? Depois o chat vai estar lá, obviamente, disponível no YouTube. Depois é legal você ver, viu, Du? Tem muita coisa bacana, cara. Muita coisa legal mesmo. Eu vou ver, certeza. Obrigado demais. Queria que você fizesse aí as últimas palavras. E aí, pessoal, eu vou fazer um minutinho. Um minutinho depois que o Du for embora, eu vou contar um minutinho sobre como é que vai ser o curso. Que inclusive estão perguntando aqui no chat. Tá bom? Du, por favor, suas palavras. Vou inclusive botar só você aqui na tela para ficar bem legal. Sandrinho, assim, acho que a gente cobriu tudo, né? Os pontos mais importantes. Vou frisar aqui novamente para quem não escutou eu falando. Eu gostaria muito de que no meu início de carreira eu tivesse tido a oportunidade de ter acesso a um curso que nem esse que o Sandro está dando agora, porque é um material que vai fazer toda a diferença na carreira do artista. É um cara profissional que tem experiência nos mais diversos ramos, os mais diversos níveis de artistas, e ele já trabalha com artistas muito grandes, já trabalhou com artistas gigantescos. Então é um cara muito técnico, muito inteligente, que eu acho que vai com certeza trazer um conteúdo aqui muito, muito bom para vocês. E assim, a mensagem que eu passo para todo artista, cara, senta a bunda na cadeira do estúdio e fica devorando o negócio ali, o programa, até você chegar num nível de produção altíssimo, porque o mercado ele é extremamente competitivo, e se você só vai decolar de verdade se você tiver consistência, identidade e perseverança, porque precisa desses 3 pilares aí para você ser bem sucedido. E eu espero que o conteúdo tenha sido legal A gente estava na dúvida se ia ficar 40 minutos, né? Mais de 1 hora, quer dizer, vai dar 1 hora agora. Obrigado pelas tuas palavras, obrigado por estar me ajudando a divulgar meu curso, cara. Esse é um projeto que depende muito dos amigos e é bom saber que a gente tem sempre uns brothers, os irmãos para nos ajudar. Obrigado pelo conteúdo, eu acho que foi muito, muito, muito foda. Espero que todo mundo tenha gostado também. Vou dar tchau pro Du, então, e a gente vai se despedir dele e eu vou ficar mais um minutinho com vocês. Valeu, Sandrinho. Valeu, turma. Abraço aí a todo mundo. Se cuida. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, beijo. Terminar?